Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagini Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Então, bem-vindos a mais esse encontro sobre a Upanishad Mundaka, comentado por Swami Paramarthananda Mundaka. Não dá para falar de jeito nenhum desse jeito. Não tem como. A gente tinha parado aqui, né? Tinha começado aqui ele ia comentar, ele ia continuar os comentários do Mantra 3, né? Que aí, vou dar uma lida rápida nele aqui para a gente se lembrar, né? O ritual do fogo, Agnihotra, destrói os 7 mundos daquele cujo Agnihotra é realizado de modo irregular e que é sem esses outros rituais aqui, que são rituais que trabalham junto com a Agnihotra, que é o Darsha, Paurnamasa, Chaturmasya, Agrayanam e Vaishvadeva. E também aquele que não sabe receber visitas, né, que deixa as visitas ao limbo, ao léu, sem água, sem comida, sem fazer sala, que não sabe receber as pessoas em sala. O Agnihotra dele vai acabar com todas as aspirações dele aos 7 mundos acima da Terra, lá acima do Burloka, que é esse local que a gente vive aqui. Bom, na prática, né, o Swami ele diz que entre os Panchamariyagnas, aqueles 5 que a gente tinha visto, né, desde lá do começo, o mais importante é o primeiro, que é o Devyanara, que é o quê? Que é uma oração, uma homenagem a Deus, ao Senhor, a Ishvara, né? Então, esse é o mais importante. Na Treta Yuga, o Devayanaha estava na forma de um ritual védico, especialmente esse que a gente estudou, o Agnihotra, que em destaque é Devyanara. Mas hoje em dia, como eu disse na última aula, mesmo que não realizemos o ritual védico chamado Agnihotra, devemos ter alguma disciplina para invocar nosso relacionamento com o Senhor. É o único relacionamento seguro que nos dará força e pensamentos positivos. É o relacionamento com o Senhor, porque todos os outros relacionamentos vão ter um ou outro problema, tá? Então, por que que a pessoa invoca esse relacionamento? Pelo motivo óbvio, né, de que só tem Deus mesmo. O outro é que você é ele, por extensão. E o terceiro é porque esse tipo de relacionamento alimenta pensamentos e sentimentos positivos, né? Na verdade, ele purifica a mente, né? Ele pega todo o seu componente relacional junto com toda a carga emotiva e ele estabelece esse componente em devoção. Então, é um purificador poderoso para a mente, para as emoções, etc. Sabendo aí que a mente e as emoções andam juntas, né? Se a mente anda ruim, as emoções realmente que vão aparecer são muito ruins. Então, tem esse aspecto, né? A força da devoção é essa, que é um estabilizador emocional tremendo também, né? Também tem isso. Alguns estudiosos atribuem esses componentes devocionais ao fato de a Índia ter uma quantidade tão pequena de doentes mentais. E a gente sabe que muitas vezes as doenças mentais elas decorrem de problemas emocionais. E a Índia tem uma quantidade muito pequena dessas doenças, né, mentais, assim, de carga emotiva. E muitos atribuem isso
a esse componente devocional naquela sociedade, né, que é um componente muito forte. E é verdade, todo mundo que se dedica à devoção a Deus tem as emoções mais estáveis. Isso a gente sabe, isso é um fato. Por que que a ciência não sabe como isso funciona? Mas os Vedas sabem, então eles prescrevem, né? Por isso que ele diz que entre esses grandes 5 rituais, o primeiro e mais importante é essa homenagem a Deus, a Ishvara, ao Senhor, né? Aí ele diz, portanto, não comece o dia invocando qualquer relacionamento mundano, né? Não é um bom começo. Não é que seja um mau começo, mas você tem o começo melhor, né? Então, não invoque qualquer relacionamento mundano com o cônjuge, filhos, netos ou o vizinho, aquele vizinho chato que fica te perturbando. Não comece o dia lidando com isso, né? Não invoque. Comece o dia invocando o relacionamento com Karanishvaraha, né? Ishvara como a causa, reconhecido como a causa de tudo, o Criador. Bhagavan prometeu na Gita, capítulo 9, verso 22. Ó, aqueles que sempre pensam em mim se engajam na exclusiva devoção a mim e cujas mentes estão sempre absorvidas em mim, eu provirei o que lhes falta e preservarei o que já tenho, né? Estas são as palavras promissoras dadas pelo Senhor. De manhã cedo, quando invocamos o relacionamento com Deus e nos lembramos dele, Bhagavan promete: pense em mim, eu cuidarei de tudo. Teremos uma energia extra, entusiasmo. Novamente, Bhagavan faz outra promessa no capítulo 18, verso 58 do Gita. Haverá obstáculos e problemas na vida. Lembre-se de mim. Apoiado por mim, abençoado por mim, você vai superar todos os obstáculos e terá sucesso. Esta invocação de Ishvara Sambandha, né? Sambandha é relação. Então, Ishvara Sambandha é relação com Ishvara. Essa invocação dessa relação com Ishvara é chamada Devayanaha, apenas pronunciando algum nama ou mesmo o Manas Puja. O Manas Puja é uma adoração mental, uma adoração silenciosa. Não tem nada físico no Manas Puja, né? Quando a pessoa está recitando os nomes de Deus, ela está fazendo o o Manas Puja, quando ela recita só mentalmente, né? Manas Puja é uma upasana. Por quê? Porque tem um componente devocional, né? É por isso que os devotos para a consciência de Krishna vivem recitando o nome de Krishna e Rama, né? Uma adoração mental que eles podem fazer silenciosamente em qualquer lugar. Quem já viu eles por aí, você encontra, né? Você encontra eles com a mão no saquinho, e dentro daquele saquinho tem ali o mala, né? Tem ali o rosário. Então, eles ficam com a mão lá dentro, vão andando em qualquer lugar que eles estão e vão recitando. Então, eu já vi, até andando de bicicleta, eu vi um deles fazendo isso, né? Com a mão ali, recitando, né? Vai com a mão no guidão e vai com a outra. Então, esse puja, né? Essa adoração mental, ela é muito eficaz e ela funciona bem em qualquer lugar, né? É uma ótima característica, um ótimo recurso que a gente dispõe, né? Então, o que que importa aqui é que você invoca essa relação com o Ishvara, né, através do Manas Puja, né? Você invoca isso. E isso é extremamente positivo. Isso é um hábito. Se você acorda e se lembra primeiro de Deus, isso é hábito. Você vai adquirindo isso, né? E se formaliza isso, uma adoração silenciosa ao acordar, esse hábito vai ficando. E realmente dá esses efeitos mesmo. Dá um entusiasmo, uma energia extra. A ciência não explica, mas é assim mesmo que ocorre. Ainda bem. Temos vários Manas Pujas, sendo o mais simples, Shiva Manasa Puja. Cantar todo shloka levará apenas cerca de 5 minutos.
E se você também souber o significado, poderemos fazer um Manasa Puja. E não só isso. No final do Devo Yanahá, nos é solicitado proferir uma oração especial, na qual não penso no meu mundinho, não penso na minha mente limitada. O que se pede é expandir a mente no início da manhã. Vocês devem conhecer isso, né? Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, né? Esses versos querem dizer, ó, que todos sejam felizes, que todos estejam livres de doenças, que todos vejam o que é auspicioso, que ninguém nunca seja infeliz. Ao menos pela manhã, pense em toda a criação e, sem qualquer despesa, sequer um centavo, você não precisa encomendar um ritual e nem pagar os sacerdotes nem nada, pelo menos mentalmente, pelo menos deseje o bem para toda a criação, né? Assim, uma amostra de Panchamayagna é o Devayanaha. Isso é Agnihotra, ou seja, ele está dizendo que tem o mesmo efeito. Juntamente com Agnihotra, alguns rituais associados também são prescritos. Isso a gente está falando de uma formalidade védica, né? Seriam pravaidikas, aqueles que seguem o Veda rigorosamente. Mas hoje em dia, as pessoas, mesmo os que seguem o Veda, praticamente não fazem mais isso, por uma série de motivos, né? Então, o que que ele diz? Ele diz que a escritura, nesse ponto, ela é muito completa, porque ela vai enumerar todos esses rituais que estão associados ao Agnihotra, vai enumerar aqui nesse mantra 3, né? Estão todos enumerados neste mantra. A Upanishad, ou Veda em geral, quer transmitir a ideia de que eles são deveres obrigatórios, né? Para um Vaidika, são obrigatórios. É por isso que eles são chamados de Nishkama Karmani. Karmani. Nishkama, karma, significa que eles não são baseados nos seus gostos e desgostos, ou seja, você não faz esses rituais motivado pelos seus desejos, não é para você satisfazer nada pessoal, como aqueles exemplos que ele colocou mais em cima. Por isso que ele diz que são obrigatórios. Quer você goste ou não, você tem de fazê-los, tipo pagar imposto. O pagamento do imposto não depende de você gostar ou não. Para ser cidadão de um país, você tem que fazer isso. Da mesma forma, para ser um ser humano, conforme o Veda diz, Panchamar e Agna são obrigatórios. Então, o Veda também dá um aviso, né? Sempre que você omite um dever, isso fica como uma ofensa, uma ação errada. Não pagar impostos é uma ação errada e, por causa disso, nós atraímos punição, tem penalidades. Da mesma forma, a Constituição Védica, Constituição do país diz para você pagar imposto, a Constituição Védica diz que você tem que fazer rituais, né, para ser um ser humano, especialmente se você é um Vaidikara, né? O que é o Vaidikara? Vaidikara é aquele que segue a tradição védica, ipsis literis, é um seguidor do Veda. Se você não executá-los, mesmo em menor escala, então você está se omitindo do seu dever. Omissão de dever é um papa. De acordo com o Veda, a omissão de um dever é um papa e o nome especial é dado a isso. Qual o nome? Muitos de vocês podem lembrar. Pratyavaya Papam. O Veda dá um forte aviso. Quem não fizer o Panchamariyagna incorrerá nesse tipo de papa. Isso vai destruir não apenas a pessoa, mas também a família. Não apenas a geração atual, mas afetará 7 gerações. Essa é uma outra interpretação que também tem, que esses 7 mundos, às vezes, são lidos nesse mantra como as 7 gerações. Aí depende da escola, né? Na Fundação Ramakrishna não tem essa interpretação aí das 7 gerações. Então, pela visão deles, que também é uma interpretação, né, do Advaita Vedanta, eles prestam mais atenção no efeito dos karmas, visando aquele objetivo clássico, né, na tradição védica, que é você atingir outros mundos melhores após sua morte.
Então, são 7 mundos melhores do que a da Terra, do que a Terra. São 14 mundos, né? Tem 7 acima da Terra que são melhores que a Terra. Alcançar esses 7 vai ser prejudicado quando você faz o Agnihotram de modo equivocado. Mas tem outros que interpretam como 7 gerações também. Portanto, tenha cuidado ao segui-los. Aí aqui ele é um pouco mais realista, né? Claro que o Upanishad exagera um pouco, mas qual é a ideia, afinal de contas? A ideia é que você nunca deve abandonar uma intenção de relação com Deus. Nunca abandone seus deveres religiosos na forma de Panchamarriyagna. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Nem que você faça só como ele falou mais em cima, né? Simplesmente faça só mentalmente. Tem histórias de sábios, né, que ficaram isolados em determinados lugares e eles faziam todos os rituais o tempo todo mentalmente, né? Eram dedicados, eram ascetas e realizavam. Eu vi isso em alguma escritura, não lembro qual. Teve um deles que ficou 7 anos fazendo esses rituais diariamente, só mentalmente. Ele não mobilizava recurso nenhum para isso. Então, nunca abandone os seus deveres religiosos, na forma desse Panchamarriyagna, dos 5 grandes rituais. Por quê? Porque esses 5 grandes rituais não visam o seu benefício pessoal diretamente, né? Embora eles deem benefícios pessoais, eles não visam diretamente isso, né? Adoração a Deus, né? Adorar a Escritura e os sábios, honrar os familiares, né? Os antepassados, os pais, honrar o ambiente onde você está em relação a animais, a vegetais, honrar a sociedade contribuindo, é, é o ambiente onde tem essa mentalidade do Panchamarriyagna, sendo que o mais importante é o primeiro, que é a adoração a Deus. Então, ele aqui está falando, vimos a lista de karmas. Karmas aqui são rituais, né? Está bem no sentido lá do Veda Purvabhaga, da porção anterior do Veda. Quais são esses rituais assim mais comentados? O Agnihotra, Darshan, Paurnamassan, Chaturmasyan, Agrayanam, Atitipujanam, ele diz que equivale a você oferecer comida, né? Que é o Anadanam. Todas essas coisas têm que ser feitas, não só isso. Também devem ser feitas no momento apropriado. Aí ele faz um comentário aqui que é meio que tipo uma crítica. Quando você deve cantar o Pratasmarana Sloka, esta pessoa faz a pergunta: esta quem? O Swami. Pô, quando é que você deve cantar isso? Isso já está no nome do sloka, né? Não sabemos o idioma. Esse que é o problema, não se sabe sânscrito. É como perguntar: quem escreveu o Kamba Ramayanam? A própria palavra indica que isso deve ser feito pela manhã. Aditya Hridayam, temos que cantar pela manhã. Da mesma forma, para cada karma, o período também é prescrito. O ritual Darshan gira em torno do período de lua nova. O ritual Purnamassa em torno do período da lua cheia. Então, isso deve ser feito no momento adequado. Isso é indicado pela palavra Hutam. Hutam significa feito corretamente. Esse Hutam aparece no mantra número 3. E Vindhna Hutam também está remetendo ao verso. Também existem regras. Para pagar o imposto também, devemos preencher formulários e colunas apropriadas. Há procedimentos. Da mesma forma, para a Panchamarriyagna também existem procedimentos. Segui-los é chamado Vidhina Hutam. Se você fizer todos eles, vai se tornar o Karma Yogaha ideal. Karma Yogaha ideal, como era o Shaulaka. Era um grande grihasta. O que está implícito nisso? Ele era um grande Karma Yogi. Agora, a Upanishad diz o seguinte: se uma pessoa não seguir todos eles, e é por isso que em cada palavra ocorre uma letra A, que em sânscrito significa não. Então, Adarshan significa sem rituais darshan. E daí por diante. Aparunamashan sem Pauranamachan. Achuru, Achuru,
Achaturu sem Chaturmashyam. Anagrayanam sem Agrayanam. Atiti Vartinam, Varjitam significa sem Anadanam. E Ahutam significa que foi feito na hora errada e lugar errado. Avidhinahutam significa que foi feito de forma inadequada. Está explicando as palavras encontradas no verso, sem seguir os procedimentos. Se a pessoa violar todas essas regras, esse Papa, né, ele vai destruir 7 gerações. Isso aqui ele está dizendo essa palavra, né? Lokan significa o karma palan, ou seja, o próximo jama que será destruído, o próximo nascimento. Né? O seu próximo nascimento vai ser prejudicado. Portanto, pelo menos, para evitar o Papa, você deve seguir Panchamaryagra. Esta que é a mensagem. Alguém quer fazer algum comentário? Eu falei que ele ia passar muito tempo falando bastante de rituais aqui e como é que a tradição vê não fazer rituais, né? É porque, para o Vaidika, para aquele que segue o Veda, né, o ritual está no contexto bem amplo. Ele faz parte. Se a pessoa segue o Veda mesmo, ela passa o tempo ritualizando bastante mesmo. Vocês já assistiram, em pessoa, rituais védicos mesmo? Né? Eles são meio longos, né? Podem demorar, às vezes, 2 horas, 2 horas e meia. Né? Tem que ser feito por uma pessoa instruída nisso. É uma vida bem voltada ao ritual mesmo. Isso também tem muito a ver com a cultura. Aqui no Ocidente, assim, é o meu enfoque, né, pessoal aqui, é pessoal, mas é o enfoque de que a gente deve tentar se adaptar a isso. Eu vejo que o importante no Panchamariyagana é o que dá para fazer nele, né? E o ambiente mental que você pensar dessa forma pode causar em você, né? Se seguir aqueles 5 principais que a gente falou um pouquinho mais acima, né? No fundo, é um modo mais reverencial, mais respeitoso de olhar o mundo, né? É isso que o Panchamariyagana ele passa. É um modo mais reverencial, mais respeitoso, né? Mais inclusivo, né? Você não exclui nada. Então, sempre vale a pena olhar com cuidado isso. Mas é claro que eu, assim, não sou um Vaidika, né? Não sou uma pessoa védica. Eu sou mais próximo da parte final do Veda. Mas é interessante, pelo menos a pessoa se dedicar, né, de um modo mais formal ao Deva Yagna, né, que é a recitação ao Senhor, né, formalmente, pelo menos isso. Pelo menos é o que eu faço, assim. Né? Os outros eu vou fazendo ao longo do dia, conforme eu vou me lembrando, a situação exige. Né? Enfim, mantra número 4. Agora ele vai falar. Puxa, olha como é que essa cultura ela tem um aprofundamento ritualístico tremendo. Eles vão falar dos 7 tipos de chamas que eles observam, em geral, no Agnihotra, né? Então, tudo isso são nomes de chamas, ó Kali, Karali, Manojavá, Sulohita, e aquela que é Sudhum Ravarna, bem como Spulingini e a brilhante Vishvaruti. São essas as 7 línguas chamejantes. Por que que ele está falando disso? Porque é nessas 7 chamas em movimento e rompendo onde as oblações têm que ser oferecidas. Você só pode oferecer oblações quando você tiver essas chamas irrompendo em movimento. Então, ele está falando dessas 7. Aqui, a Upanishad está falando sobre o Devyanara como um ritual de fogo. Como eu disse, o ritual do fogo não é o tipo obrigatório. Qualquer tipo de puja ou oração está sob Devyanara. Mas aqui a Upanishad está considerando o ritual do fogo. Uma das regras desse ritual é que as oblações devem ser oferecidas somente
quando o fogo estiver com chamas. Considera-se errado você oferecer as oblações enquanto as chamas não irromperem. Não vai dar o benefício. Ambientalmente também não é bom, porque você só vai causar muita fumaça, estragando a atmosfera. Gases de efeito estufa, como dizem, né? Todos esses problemas virão por causa da queima incompleta. E o Yajamana, também, que é o sacrificante, aquele que encomenda o ritual, vai ficar apenas com muitas lágrimas, né? Chorando aquela fumaça toda. Logo, a regra é que o fogo deve estar queimando bem, com as chamas irrompendo em movimento. E o Upanishad fala sobre variedades de chamas desse fogo. Elas são como as línguas das deidades do fogo, dos Agni Devatas. Quando as chamas estiverem subindo, a Upanishad imagina que o Agni Devata está lá. Ele abriu a sua boca com as línguas de fora. Qual o momento em que você as alimenta, né? Essas línguas? Quando as línguas estão para fora. Até para uma criança você faz isso. Quando você alimenta a criança? A criança bota a língua para fora e você diz, isso aí que ele colocou que é em Tâmila. Ei, quieta, olha essa língua de fora aí, né? Já vou te dar comida. Só então você alimenta. Da mesma forma, Agni deve estar pronto com todas as línguas de fora. Então você diz essa prece aí, Agnaye Swaraha, Prajapataye Swaraha, etc. Quais são as variedades de línguas ou chamas? A Upanishad as enumera. Boa descrição. Sapta Jivaha são 7 tipos de chamas que podem ser experimentadas. Se é que você já esteve em algum ritual védico, você pode ver todas elas. Elas são, ele vai aqui descrever, olha, para você ver como é que o enfoque é bem ritualístico. É por causa disso que depois a gente vê Shankaracharya fazendo advertências com relação a esse vínculo com os rituais, para aqueles que querem o autoconhecimento, né? Porque vocês notam como é que isso aqui tem peso na cultura deles, né? Como se esses caras dissessem assim, olha, tudo bem, isso é válido, isso tem, né, o seu papel, etc. Mas não fica preso a isso, né? Depositando o seu equilíbrio emocional nisso aqui, o seu vínculo emocional. É porque é uma cultura eminentemente ritualística. Então, pode prender muitas pessoas que estão, né, no caminho da espiritualidade. E a descrição dessas chamas mostra o tipo de especialização que eles chegaram, né? Então, a primeira é Kali. Não significa Kali Devi, não é sobre a deusa Kali. Kali aqui significa língua escura ou chama negra. Karali é a chama feroz com temperatura muito alta, forte. Manodjavacha é a chama em movimento rápido, veloz como a mente, movendo-se rapidamente através do Roma Punda. Sulohita Cha, a chama de vermelho profundo, vermelho como ferro. Suduravarna, a chama tingida de fumaça, a esfumaçada. Spulingini, a chama feroz e crepitante, aquela faiscante, que faz som também, o som faiscante que você pode ouvir. Durante esse Dipavali, que é um ritual, há faíscas. Da mesma forma, essas chamas também estarão lá. Vishwaruti, chama ardente. Vishvaruti não significa com gosto diferente. Aqui, ruti não significa sabor, significa cor. Isso aqui se refere à chama multicolorida. Devi não é outra chama, vem com Visvaruti. Ele está explicando aqui o sânscrito, né? A chama brilhante e multicolorida. Devi, a chama brilhante e reluzente. Iti Saptadivaha. Essas chamas, uma ou mais, elas emergem e movem-se no Roma Kunda. É nessa hora que você faz as oblações. Aí vem agora um outro detalhe. E se as chamas não ocorrerem? Se você arrumou vários rituais, vários sacerdotes que não são bons para tocar fogo, né? O que que a gente vai fazer? Devemos abanar ou temos que soprar. Para isso temos um soprador também, é chamado de Roma Kusal.
não é feito de Omã, que aqui eu procurei e não descobri o que que é isso. Roma significa que quando você faz Roma, você tem que usá-lo, porque você não deveria soprar diretamente por causa da saliva que vem junto, o que é considerado achalcã, que é impuro. Portanto, através desse Roma acusal, você sopra, e quando a chama irrompe, você oferece oblações. O Agni Devata é tido como serviço de correio do Devaloka, né, do reino celestial, né? Então, o mensageiro é o fogo. Então, quando você diz essas preces, o Agni-deva, né, o mensageiro do fogo, o Deva do fogo, recebe a oblação. Ele possui um serviço especial de correio, através do qual a oblação será enviada para Prajapati, que é Brahma, ou Yamaya Swaha, muito importante. Yamaya Swaha é aquele que representa, né, ou como é Yama, o deus da morte, é o representante do deus da morte, ou é o próprio, ou qualquer que seja o Devatar para o qual você está oferecendo. Ele a dará aos Devatás conforme descrito no mantra védico. Tudo isso faz parte de quê? Do Karma Yogaha, muito importante para o crescimento espiritual. Bom, muitas pessoas menosprezam os rituais. Elas acham que fazer rituais é algo de pouca importância. Lembre-se. Bom, agora ele vai falar de modo assim um pouco mais prático, né? Por que que é interessante fazer ritual? Lembre-se, o ritual também desempenha um papel muito importante. É dito que se trata de um dos ingredientes que unem a família. Agora, o problema é que a casa, né, das pessoas se tornou um albergue e a família não tem tempo para se reunir, porque as pessoas diferentes saem em horários diferentes e voltam novamente em horários diferentes. Há um cozinheiro ou assistente, então os membros simplesmente comem e vão. É apenas uma residência, não é uma casa. Casa implica a família estar junta, e esses rituais são ocasiões onde todos os membros podem comparecer. Quais eram os rituais comuns à mesa lá? Eles fazem isso aqui, para Dakshinan, que é uma oferenda de circunvolução. Na hora de comer, por exemplo, as pessoas andam em volta de um objeto no sentido horário, mantendo esse objeto sempre do lado direito para demonstrar respeito. No Mahabharata, muitas vezes, quando Arjuna chega perto de Krishna, ele faz isso, né? Krishna está deitado, ele se aproxima pela direita, mantém Krishna pela direita e dá uma volta, né? Isso é conforme a tradição, tem a ver com você demonstrar respeito. Isso se faz em casa também. Ou na máscara, que é aquela saudação reverencial, e também de paradana, que é uma adoração de um ídolo, fazendo movimentos ondulantes como uma lâmpada diante dele. Quem já foi no ritual védico, ou viu algumas coisas lá na Índia mesmo, que eles fazem isso ali perto dos rios, vê um sacerdote, ele pega uma lamparina e ele fica fazendo movimentos sinuosos assim, né? Ele está fazendo uma adoração diante de um devata, de um ídolo, está representando ali Deus. Isso tudo une a família. A força de coesão é o ritual védico. Na revista Reader's Digest tem o seguinte artigo: se você não tem um ritual, por favor, invente um. Pelo menos dê uma volta em torno da mesa de jantar. Isso aí é o Reader's Digest, claro, publicado lá na Índia, né? Que vai tratar de assuntos que os indianos compreendem. Então, quando ele falar, pelo menos dê uma volta em torno da mesa de jantar, aí vocês estão vendo que eles estão fazendo um ritual bem conhecido, que é o Pradakshinam, né? Pelo menos faça isso, junta a família, faz isso. Tudo isso, aí que vem a sabedoria da coisa, né? Porque às vezes a gente pega de um modo meramente obrigatório, etc. Mas é porque, com o passar do tempo, essa cultura observou que isso ajuda a manter a família coesa, ajuda a manter o grupo coeso. E é verdade, né? Tudo isso são métodos, na prática, são métodos de manter a família unida. E para a tradição védica, a célula da sociedade é a família, seguindo o Veda. A família que reza unida permanece unida. Caso contrário, se a família não reza unida, não permanece unida,
e os seus membros vão se reunir diante de um juiz de direito para outros fins. De qualquer forma, os rituais são importantes. Então, agora vamos entrar no mantra número 5, né? Então, agora eles vão dizer qual o efeito dessas oblações, dessas oferendas. Que diz o mantra? Como se fosse, né? Não é, mas como se fosse, através dos raios do sol, estas oferendas, essas oblações, levam o sacrificante, aquele que encomendou o ritual, até onde reina o Senhor único dos Devas, Brahma, ou aqui nesse caso vai ser hum, aqui nesse caso aqui bom, a gente vê aqui. Aqui está tudo na mitologia védica. O Senhor único dos Devas, tendo ele, os sacrificantes, realizado os rituais nessas chamas brilhantes no momento certo, né? Indra, esse é o Senhor único, esse é o Senhor único dos Devas, Indra, tá? Então, como se fosse através de raios de sol, essas oblações levam esses sacrificantes, o Yajamana, até onde reina o Senhor Indra, o Senhor único dos Devas, tendo os sacrificantes, no momento certo, realizados os rituais nessas chamas brilhantes. De acordo com os Vedas, esses Panchamaryagna podem dar dois tipos de punyams, né, de méritos. Punyam significa o resultado positivo invisível em sua conta, ou seja, eu não sei o quanto foi creditado e nem se foi creditado, que produzirá condições favoráveis mais tarde. Por isso que ele diz que é um resultado positivo invisível, né? A mente não tem como saber isso, isso está fora do escopo da mente. Então, Punyam é o resultado favorável invisível, creditado na conta do Yajamana por Deus. O Panchamaryagna pode produzir dois tipos de Punyam, determinado pelo sankalpa do sacrificante, pela sua escolha, pelo que ele está querendo com esse ritual. Na hora do sankalpa, na hora de você determinar a sua intenção, você pode escolher o tipo de punya, de mérito, né, de crédito que você quer. Um deles é chamado de punya material, né, que produzirá prosperidade material e bem-estar nessa vida. E após a morte, também pode levar uma pessoa ao mundo celestial, Swarga Loka. O Veda menciona isso, bem-estar material nesta vida, bem como o céu mais tarde após a morte. Este é um dos benefícios de Panchamaryagna. Então, são benefícios materiais, ou materiais densos ou sutis. O segundo benefício é que você pode converter o Panchamaryagna em crescimento espiritual interno, para adquirir as qualificações necessárias para o conhecimento espiritual, conforme está no Tattva Bodha. Volta e meia eu falo sobre o Tattva Bodha. Só então os alunos estarão familiarizados com Sadhana Catusteya Sampati. O que quer dizer Sadhana Catusteya Sampati? É a realização através de um meio dessas quatro qualificações, né? Aquelas quatro qualificações que é o desapego, discernimento, uma mente bem colocada, disciplinada, e, finalmente, o desejo pela libertação, né? Na linguagem do Bhagavad Gita, todas as virtudes, como a Anatman, humildade, Adam Bhritwan, simplicidade, Ahimsa, não violência, Kshanti, tolerância, Arjavan, retidão, etc., compõem o refinamento interno, chamado de benefício espiritual. Podemos escolher um dos benefícios, né? Isso levando em conta o Veda todo, né? Mas o grosso dos praticantes, né, dos Vaidikas, eles acabam ficando no Veda Purvabhaga, eles ficam numa relação dual, devocional, né? Não é comum, é bem raro você ter um Vaidika que ele avança em direção ao Vedanta, né? Então, sob esse ponto de vista amplo, sim,
O segundo benefício é que você pode converter Panchamarriagna em crescimento espiritual interno, para adquirir qualificações necessárias para o conhecimento espiritual. Que conhecimento espiritual é esse? É que você é Brahman, né? Então, aí a gente está levando em conta o conhecimento espiritual proporcionado, né? Tendo como meio o, o yoga do conhecimento, né? O Gnana Yoga, né? Mas é engraçado como poucos passam para isso, né? A maior parte realmente não tem interesse nisso, em questionar o fazedor. Na verdade, na primeira parte do Veda, você tem um agente aí. Ele é um fazedor e ele é um bhokta. Ele é aquele que recebe o fruto das suas ações. Esse que é o centro do Veda Purvabhaga, da primeira porção dos Vedas, que está lidando com esse monte de karma, sacrifícios, né, ações. Esse é o centro. A segunda parte, que é o Vedanta ele questiona qual é a natureza desse fazedor e usufrutador. Ele quer saber qual é a identidade desse fazedor, suposto fazedor. E com o passar do tempo, no Vedanta, você descobre que não é um fazedor, é um suposto fazedor. Não é um usufrutador, é um suposto, né? É uma sobreposição em você, né? Eu acho que é por isso que poucos querem avançar, porque, de um certo modo, é como se você estivesse desautorizando a autoria última, né, desses rituais e o recebimento último dos punyas, estivesse dizendo que isso não é relevante. Então, o conhecimento védico tem isso de curioso. Praticamente a primeira parte é negada pela última. Mas o Swami está dizendo que não. A Glória Ariera ela tem essa visão também, né? Ela disse que é uma questão de compreender o Veda como um todo. E o Swami também, ele apresenta uma visão geral do Veda. Mas na prática, você tem muitas escolas, né, que estudam os Vedas que são duais. Uma delas é o pessoal do Bhaktivedanta de Swami Prabhupada, né? O movimento para a consciência de Krishna é Bhaktivedanta, né? Você tem uma alma realmente individual, né, que dependente de Deus. Você tem uma relação dual sempre. É interessante isso. Porque mesmo olhar que está negando também não é válido quando olha, né, o conjunto. O conjunto é que uma coisa leva a outra, se for adequadamente compreendida. O Swami, ele diz, volta e meia nesse texto, que uma das coisas mais importantes da parte anterior do Veda, que é o Veda Purvabhaga, essa parte dos karmas, é deixar a pessoa com discernimento muito claro das limitações do karma. Ele diz que a própria prática do ritual vai levar o indivíduo a notar as limitações das ações. Por quê? Porque elas não duram. Esse que é o argumento útil. Por quê? Porque não duram. Não tem durabilidade. Vem e vão, como qualquer coisa na vida, né? Nesse ponto, um karma espiritual, né, uma ação espiritual é muito parecida com uma ação, quer dizer, uma ação kármica sutil, vamos falar assim, para não confundir, é muito parecida com uma densa, com uma grosseira, né? São ambas bastante limitadas. Bom, ele está falando aqui de orações, né? Quando você diz essas orações aqui, que eu não sei como pronunciar, terá ajuda para chegar a paravidyar, né? Isso é quando a gente olha o Panchamarryagna por, pelo enfoque desse segundo benefício. Na hora das oblações, você faz essas orações aqui, né? Então, o que acontece? O resultado, o que que você está fazendo? Você está invocando uma ajuda para chegar ao conhecimento superior, ao conhecimento Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, que lentamente vai tomando conta. Isso sem falar de Daniel grãos, Danan doação, Pachum gado, Barruputra Laban ter muitos filhos, Barruputri Labhan ter muitas filhas, Vastran roupas, etc. Ou seja, você pode pedir dinheiro, nome, posição de fama, posses, etc. Seja qual deles você valorizar.
Assim, através do esforço mundano, podemos materializar o bem-estar. Através de Panchamayagna, podemos escolher o bem-estar espiritual, o que seria o ideal. É da visão do Swami que não se deve usar religião para benefício material. Use suas próprias mãos, pernas e cérebro para obter prosperidade material. Não use o Veda para esse benefício. Use a religião e orações para o crescimento espiritual interno. Para quê? Para um dia você poder falar, eu sou Deus. Para isso que ele está querendo dizer que você deve usar o Veda. As opções de prosperidade material e crescimento, né? As opções de prosperidade material e crescimento espiritual estão ambas disponíveis, inclusive ritualisticamente. Mas ele está dizendo, não use, se você for fazer ritual, não use o ritual para a prosperidade material, né? Foca ele para o crescimento espiritual. Mas aqui o Veda fala sobre uma possibilidade do bem-estar material através de Panchamayagna. O Veda está falando aqui do Veda Purvabhaga, que é o grosso do argumento que depois Shankaracharya vai ficar debatendo. O que é o bem-estar material? Ihalokapalam, que na tradução aproximada quer dizer bem-estar material é um ganho nesse mundo aqui. E aí, aqui, nesse mundo aqui agora. Essa é uma prosperidade material. A outra é que, após a morte, este jiva em particular será levado para o mundo celestial. Bom, qual é a definição de jiva? Pois é, agora começa a vir aquela pergunta. Este jiva em particular será levado para o mundo celestial. Esse que se considera um jiva, mas afinal de contas, o que é um jiva? Deixe-me ver se você se lembra das definições fundamentais. Isso que ele vai falar é tão importante que eu vou reler de novo na aula que vem. Aí vem aquela coisa, né? A gente fica perguntando quem é esse que está fazendo rituais, né? O que é jiva? Quando eu digo jiva, você deve se lembrar que no momento da morte o corpo físico estará caído inerte. O corpo não pode ir para o céu. Não só isso, não permitiremos tal coisa também. Ele será levado à cremação. Então, o que queremos dizer com jiva? Lembra do Sukshman Sariram, o corpo sutil? Caso contrário, recapitule alguma introdução ao Vedanta ou Tattva Bodha. Em linguagem simples, observe que o corpo sutil é a mente. E Prana Tattvam é o corpo sutil. O corpo sutil, ele também tem essa função energética. Então, temos o Karana Sariram. Karana Sariram é o corpo. Karana Sariram é o corpo causal. O conjunto de Sukshman Sariram e Karana Sariram e a consciência refletida é o núcleo do indivíduo, é chamado de jiva. Então, o jiva é isso aí. Jiva basicamente é o quê? É o corpo sutil, né, junto com o causal. E qual é o cerne do corpo sutil? É a consciência refletida. O Chidabhasa, como fala lá no Panchadasi, o Vidyaranya. Eles chamam isso de alma, etc. Tá? Mas não queremos usar a palavra alma, porque pessoas diferentes podem ter ideias diferentes. A ortografia em si é um problema, pode-se dizer o único. Na verdade, a palavra em si é um problema, e na verdade é o único. Por quê? Porque a palavra é o símbolo que a gente usa para falar sobre tudo isso. Nós o chamaremos de jiva, o núcleo consistindo de mente e do karana shariram, do corpo causal. Nessa mente mais o Karana Sharira, todos os Punipapa Karmas estão registrados. Eles ficam registrados no Karana Sharira, no corpo causal, e eles são operacionalizados no corpo sutil. Isso que basicamente é o Jiva, tá? O Jiva é isso aqui. É assim que ele funciona. Se o Jiva não tivesse consciência refletida, ele seria meramente um tradutor, tá, de punhas e papas acumulados eternamente. Seria só isso, né? Mas o que o Vedanta está interessado é nessa consciência refletida, qual é a natureza dela. E se a natureza do Jiva é a consciência refletida, não.
A natureza do jiva é a consciência que reflete no jiva. Esse é o enfoque. Então, é isso que se entende por jiva, né? É uma mente mais um receptáculo de todos esses acúmulos que geram os movimentos do jiva, né? Através da mente. Mas esses acúmulos não são perceptíveis à mente, né? O Sukshma Sharira, né, o corpo sutil, ele não tem acesso ao corpo causal. E esse jiva, então, essa combinação sai do corpo e viaja. Esse Sukshma Sarira, o corpo sutil, ele é visível ou invisível? A mente é visível ou invisível? Infelizmente, ela é invisível. É por isso que eu digo que eu sei que o seu corpo está em Astika Samadjan, ou seja, que ele está aqui numa congregação de ásticas, daqueles que reconhecem o Veda. Mas a sua mente estar em Astika Samadjan trata-se apenas da minha vã esperança. É porque as pessoas, né, ouvem uma aula de Vedanta e a mente começa a viajar. Pelo menos algumas das suas mentes estão aqui. Então, dado que a sua mente não é visível agora, após a morte ela vai sobreviver. E essa mente sobrevivente, a invisível, é chamada pretam, que é fantasma. Eu não quero assustar você, né? Aí ele fala aqui uma regra aqui no sânscrito, né? Preta é pra, mais e, dhatu, participo passado passivo. Bom, isso significa que o Sukshma Sarira que partiu, ele deve viajar. Ele vai viajar e, eventualmente, por fim, ele vai acabar se associando a um outro nascimento. Quando o Stula Sarira está presente, isso aqui que é importante, ó. Stula Sarira é o corpo físico. Usamos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio acompanha o corpo humano físico. Durante o sonho, não temos livre-arbítrio, porque durante o sonho abandonamos o corpo físico. Viram por que que é importante essa experiência aqui, onde a gente usa o corpo físico? É porque é onde dá para usar o discernimento. O que que ele está querendo dizer? Que é através das experiências do corpo físico que o corpo sutil adquire discernimento. É isso que ele está querendo dizer. É um outro modo de olhar essa experiência. Estamos no corpo mental, quando a gente está no sonho, e não podemos escolher o sonho que deveria ocorrer. Se pudéssemos escolher, seria maravilhoso. Mas não podemos escolher porque o livre-arbítrio só está disponível quando o corpo humano está disponível. Então, o falecido Diva não tem como decidir para onde viajar e nem como viajar, e qual deverá ser o próximo corpo. Se é este louco ou algum outro louco, o Diva não pode decidir. Portanto, diz o Shastra, Bhagavan nomeou vários devatas como guias. Eles são chamados devatas guias e devem guiar o Jiva para vários lokas. Agora, diz a Upanishad, este Adyamana que fez Panchamahyagna será levado por vários devatas para os lokas celestiais, onde poderá desfrutar. Essa é a descrição. Aí ele vai entrar no mantra especificamente. Aí vamos deixar para o encontro que vem, né? Mas é interessante isso, né? O livre-arbítrio ele está disponível quando a gente está associado ao corpo físico. Sem corpo físico, o corpo sutil não consegue acumular material sobre livre-arbítrio, sobretudo discernimento, né? Então, para que o corpo sutil, a mente, consiga amadurecer em termos de discernimento, ela tem que passar por associações com o corpo físico. Muito bacana isso aqui. Eu nunca tinha visto essa abordagem, esse modo de olhar isso, né? Muito bom. A gente então para aqui nesse verso aqui, ó. Eteshu Brahajamaneshu Yascharate. Na karatê, charate, karatê. Deixa eu ver onde é que parou aqui. Aqui para mim, tá. Deixa eu botar ali em cima. Tá ótimo.
Então é isso. E, bom, gente, então não vou nem perguntar para vocês se vocês têm algo a falar, porque, de verdade, diante de um monte de descrição ritualística dessa, a meu ver, não tem nada que falar mesmo. Se você gostou do que foi falado aqui, procure um ritual védico. Tem locais que fazem. Aqui no Rio tem, por exemplo. Acredito que em Brasília tenha, várias outras cidades tenham, São Paulo, sem dúvida, né? Sem dúvida, Curitiba, etc. Belo Horizonte, sem sombra de dúvida, né? E se conseguir encontrar alguém que faça o Agnihotra ainda, né? No Rio agora, no Vijayanagari, teve um Brahma ali que ele fazia, quer dizer, um Grihasta lá, que ele fazia Agnihotra, né? Bem interessante. Mas eu não fui, não. Né? Mas eu já vi alguns rituais assim, esses Panchamar Yagni. Mas é isso, então. Então, sonhe com rituais. Sem esquecer que sem corpo físico você não vai entender se aquilo ali dá conta do que você está querendo ou não. Aí é contigo, você que tem que saber, né? Se você vai parar no ritual, você vai, né? Vai fazer o que o Veda está apresentando, né? Vai usar todo o suporte ritualístico para avançar em direção ao questionamento de quem é o ritualista, né? O que é o ritualista? Quem é esse Deus para que ele está oferecendo? O que é o mundo? O que é esse fogo, essas chamas, né? Essas oblações, né? Esse é o questionamento do Vedanta, da parte final. Aí é de cada um, né? Cada um vai seguindo aí o seu cada um. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Então, encerremos. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Dakshinamurti Ishvara, gratidão a essa toda tradição de professores e alunos, professores tão diferentes, aulas tão diferentes, abordando os mesmos aspectos de modo tão diferente. E gratidão a nós, né? Por algum modo misterioso estarmos aqui ouvindo isso, e de uma certa forma compreendendo. Boa noite para todos, todas, e até a próxima. Tchau, gente. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta.
ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.